quero cumprimentar a todos os irmãos e amigos nesta manhã e dar as boas-vindas a todos a este nosso momento de devoção, de adoração. Tenho repetido uma frase que não é minha, mas essa frase diz que os nossos templos estão fechados, mas a missão da igreja continua, a nossa missão de adoração, do estar diante do Senhor. E eu estou aqui no meu lar, no aconchego do meu lar, e meditando na palavra de Deus, e quero convidá-lo para juntos adorarmos o nosso Deus nesta manhã. Eu quero convidá-lo para que pegue a sua Bíblia, se você tiver aí em mãos, para que possamos ler juntos no livro do profeta Isaías, no capítulo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, temos aqui um cântico de louvor. E ele diz assim, Isaías 12: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os teus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, um cântico de louvor. Nós vamos orar neste momento, agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de mais um dia estarmos com vida, com alegria e com uma fé viva no Deus vivo e verdadeiro. Junte-se a mim nesta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, o Senhor que é um Deus grandioso, um Deus de poder, um Deus que habita no alto sublime trono, mas um Deus que é também de misericórdia e graça. Senhor Deus, pedimos que em nome de Jesus, que o Senhor continue se compadecendo de nós, cuidando de nós, aceitando pelos méritos de Cristo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa devoção, ó Pai. Ó Senhor Deus, nós não estamos juntos, reunidos no templo, mas estamos neste momento numa só fé, numa só disposição, na presença do Senhor. O Senhor diz que chegaria dias em que os verdadeiros adoradores iriam adorar em espírito e em verdade, não somente em um local, ó Senhor Deus. E assim nós estamos fazendo, juntos, irmanados, ó Pai amado, em espírito, adorando o Senhor e em verdade. Pai, eu quero neste momento também interceder por todos que me ouvem, todos que me veem nesta hora, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus, que as mãos santas e poderosas do Senhor estejam envolvendo cada lar, cada vida, ó Senhor Deus. O Senhor que conhece o coração, o sentimento, o desejo e a necessidade de cada um. Ó Senhor Deus, visite cada um com graça, visite cada um com poder. Aquele que está aflito, alma aflita, que o Senhor dê do teu bálsamo curador, que o Senhor dê da tua paz. Aquele que se encontra fraco, fragilizado nesses dias, ó Senhor Deus, que o Senhor dê forças, que o Senhor levante o que está prostrado, que o Senhor dê ânimo para aquele que está desanimado e que o Senhor dê cura para aquele que carece, que precisa, que está ferido nessas horas, ó Pai. Senhor, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração para o nosso meditar na Tua santa e bendita palavra. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor Deus. Então, graças a Deus, podemos mais uma vez adorar o Senhor. E é muito bom gozar da sua companhia neste momento de devocional, de pregação da palavra de Deus. O texto para nossa reflexão nesta manhã de domingo, ela se encontra em Marcos, capítulo 11, Evangelho de Marcos, capítulo 11, nós leremos a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 11, leremos a partir do verso 1. Encontraram aí? Marcos, capítulo 11, a partir do verso 1. Palavra de Deus.
Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Marcos capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 11 também. Bom, meus irmãos, estes versos aqui, eles registram para nós a entrada de Jesus em Jerusalém. O texto tem como título a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E é conhecido também por todos nós como sendo o dia do Domingo de Ramos. Entrada triunfal ou Domingo de Ramos. Lá no Evangelho de João, que também narra esse episódio aqui, e ele vai informar para nós que estes acontecimentos se deram 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, uma semana aí antes da Páscoa, em João capítulo 12, o verso 1. E era um momento, uma ocasião muito festiva, um momento de festa. Pairava sobre Jerusalém um clima de feriado, um clima de festa, tomando conta de toda a cidade, de todas as pessoas. Muitos preparativos eram feitos para esta ocasião, muitas pessoas se deslocavam para Jerusalém, não é? Então tinha todo um preparo, todo um acontecimento para uma festa ali. Muitos peregrinos vinham para Jerusalém em grandes procissões, em grandes caravanas, e eles entravam à cidade, acampavam ao sopé da montanha, e eles cantavam, eles adoravam, recitavam salmos. Então era um momento de grande festividade. Alguns chegam a dizer que a população de Jerusalém chegava a aumentar em 6 vezes o número de habitantes daquela cidade. Então era uma grande festa, uma reunião de muitas pessoas. E essa história que eu acabei de ler aqui é uma história muito familiar, muito conhecida de todos nós. Todos os anos nós lemos, fazemos menção sobre este episódio. E é sabido também que a familiaridade, ela pode gerar às vezes desprezo. Aquilo que nós conhecemos, que nós já ouvimos muito, e às vezes gera em nós desprezo. Mas esta passagem, este acontecimento, nunca pode gerar desprezo ao nosso coração. Porque este episódio narra a última semana, ou dá início à última semana de vida do Senhor Jesus aqui na face da terra. Dá início àquele período que é conhecido como o período da paixão de Cristo. Da paixão de Cristo Jesus. 2 eventos assim grandes estão inclusos de hoje, desse domingo, até o domingo seguinte, que é esta entrada triunfal em Jerusalém, o domingo de Ramos, e o outro domingo, que é o domingo da Páscoa, ou o domingo da ressurreição de Cristo Jesus, o dia da ressurreição. Então marca a entrada dele em Jerusalém para sofrer,
morrer pelos nossos pecados, ser crucificado ali, a sua morte, e então ressuscitar também no próximo domingo. E então naquela ocasião ali, preparativos para a Páscoa, e na Páscoa propriamente dita, o sangue de milhares de cordeiros seriam derramados. Muitos cordeiros seriam sacrificados, o sangue salpicado iriam manchar as escadarias das casas ali. O que eles não sabiam é que naquele final de semana, o sangue do Cordeiro de Deus seria derramado. Aquele sangue que nos lava, que nos purifica, deste Cordeiro de Deus, de Jesus, seria também derramado. No ano passado, 2019, nesta mesma época, e era assim muito fácil saber o que estava acontecendo, porque as ruas estavam enfeitadas com aqueles tapetes longos, tapetes enormes de serragem e pinturas e aquelas coisas todas. Então, mesmo quem não é religioso, quem não participa de nenhuma igreja, mas passando pelas ruas, iria saber que aquele domingo, ou que esse domingo era o dia do Domingo de Ramos, os tapetes ali enfeitados de serragem. Hoje eu creio que não. Eu não saí para a rua, não andei pela nossa cidade, pelo nosso bairro, estou na minha casa. Então eu não sei se irão enfeitar as ruas, as praças ali, mas eu acredito que não, até pelo acontecimento, né? E eu creio que será a primeira vez na minha vida em que eu passarei este momento, e o momento de Páscoa, domingo que vem. A não sei que mude muitas coisas, mas domingo que vem é a comemoração da Páscoa ou da ressurreição de Jesus. Não é a comemoração da ressurreição de Jesus, que eu não passarei na igreja em comunhão com os meus irmãos, juntos com vocês, né, junto com vocês, na presença de Deus ali no templo. E isso entristece muito a minha alma, estarmos separados, não estarmos ali juntos. Mas nós estamos espiritualmente juntos na presença de Deus, cada um nos seus lares, em família, desfrutando dessa comunhão com o Senhor. Bom, então, olhando para o texto aqui, e ele fala exatamente desta entrada de Jesus, e aí do verso 1 até o verso de número 6, e nós vemos essa preparação para a entrada em Jerusalém. Do verso 7 até o verso 10, nós temos a entrada propriamente dita ali em Jerusalém, e nós temos a reação das pessoas, então, à entrada de Jesus ali. Primeiro, o verso 1 até o verso de número 6, o que nós vemos é exatamente essa preparação, essa chegada de Jesus, do rei, ali em Jerusalém. Jesus estava às portas de Jerusalém. E então ele envia 2 dos seus discípulos a uma vila próxima, a um povoado que ficava ali próximo, e dizendo que eles deveriam pegar um jumentinho, que nunca tinha sido montado ainda, e que trouxesse esse jumentinho até ele. Agora, o problema é que esse jumentinho não era de Jesus, não era dos discípulos, tinha dono. Tinha alguém que era dono dele, pertencia a outra pessoa. E então a pergunta lógica dos discípulos está aí no verso número 3. Ele diz assim: e se alguém perguntar, por que fazeis isso? Aí respondei: o Senhor precisa dele. Então, na verdade, não foi nem eles que fizeram a pergunta, os discípulos, né? Jesus disse: se alguém vos perguntar, e então responderei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta. O Senhor precisa dele. Meus irmãos, aqui Jesus estava se apresentando como Messias. Ele está se apresentando aqui e reivindicando o direito que tinha sobre todas as coisas. Ele diz assim: o Senhor precisa dele. O título aqui, Senhor, ele já é um título messiânico. Lá no livro dos Salmos, o Salmo 110, é um salmo messiânico que falava sobre o Messias, e lá no verso 1 está dito assim:
O Senhor diz ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escábelo de teus pés. E aí, depois desse momento, um pouco mais para frente, e Jesus usará este versículo do Salmo 110, fazendo referência a si mesmo, a sua messianidade, não é? O Senhor disse ao meu Senhor. E ele vai fazer uma referência a si mesmo, dizer que estava falando sobre ele. Então, quando ele diz aqui, vocês dirão, o Senhor precisa dele, era exatamente já mostrando o fato de ser o Messias, não é? Reivindicando a sua messianidade, o seu direito sobre todas as coisas, não é? E há também uma aplicação para nós aqui. Ele é de fato o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Portanto, ele tem o direito de pedir ou de exigir qualquer coisa de nós. Ele diz: o Senhor precisa dele. E ele também tem o direito sobre a nossa vida. E é exatamente o que ele faz. Nós somos instrumentos nas mãos dele. Tudo que nós temos, nós recebemos dele, é ele quem nos deu. E então, das mãos dele, nós também o devolvemos. Então, tudo que às vezes nós julgamos que é nosso, tudo foi recebido. E então pertence ao nosso Senhor, é dele. Esse vírus que está assolapando o mundo, uma das coisas que eu acho que ele está ensinando para todo ser humano, é que na verdade nós não somos donos de nada. Não somos detentores de nenhum poder. O mundo está caído, prostrado. Então quebra o orgulho, ou quebrou o orgulho. E aqui Jesus se apresenta e diz: o Senhor precisa dele, daquele jumentinho. Eu me lembro em um velório, e tinha falecido uma criança, e todo mundo muito triste, como deveria ser, os pais muito consternados, e então o pregador, um senhor, um velho pastor, e ele usou esse texto. E aí, quando ele dirigia aos pais e falando sobre aquela criança, que agora estava só o corpinho ali, e ele dizia: o Senhor precisa dele, o Senhor deu, o Senhor tomou. A nossa vida é dele, nossos dons, nossas habilidades, o que nós temos são apenas como aquele jumentinho, na verdade, ou jumentinhos a serviço do nosso Deus. O que Deus tem te dado, é possível, Senhor, dizer: eu preciso dele, para o bom andamento da minha obra. Então temos essa preparação para a entrada. Agora, uma segunda ideia, nós temos a entrada propriamente dita. Temos o jumentinho que eles já trouxeram, nós temos as roupas, as vestes que foram ali colocadas sobre a sela do jumentinho, e nós temos também os ramos, os galhos que foram cortados e acenavam com aqueles ramos ali pelo meio da estrada. Do verso 7 em diante, diz que levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado. Ramos que havia cortado. Então temos aqui esta entrada, uma entrada triunfal. Nós estamos acostumados a grandes celebrações, a grandes desfiles, né? Na virada do ano, vendo pela televisão, vendo na Paulista, um grande evento, eventos espalhados por todo mundo, e nós vemos na nossa sala, na nossa televisão, nós vemos estádios lotados por campeonatos, por times de futebol, multidões de pessoas reunidas, muitos eventos, grandes manifestações ali de pessoas. Jesus, durante todo o seu ministério, se tinha uma coisa que ele evitava, era um tipo de aclamação pública, não é? Um momento de grandes eventos. Ele sempre dizia para as pessoas que ele curava, e ele dizia: olha, vá e não conte para ninguém.
Quando o povo se juntava às multidões, então ele se afastava. Ele se afastava. Agora, quando ele entra em Jerusalém, ele é aclamado. A multidão ali estava e ele aceitou isso. Jesus se apresenta como Messias e o povo proclamou como Messias. O povo proclama como rei que haveria de vir. Como rei. E Marcos não diz aqui, mas os outros evangelistas que narram esta mesma passagem, e diz que isso aqui era um cumprimento de uma profecia. A profecia lá do livro de Zacarias, se você puder voltar lá, Zacarias capítulo de número 9, o verso 9 também, Zacarias capítulo 9, verso de número 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, olha essa profecia de Zacarias, capítulo 9, verso de número 9. E o povo entendeu que aquela profecia de Zacarias, profecia conhecida, ela se referia ao Messias, se referia a Jesus. Se referia a Jesus, o ungido de Deus. O ungido de Deus. E mais, Zacarias ainda fala para nós aqui, exatamente ele vindo montado em um jumento, em um jumentinho. Colocar alguém sobre um animal e cavalgar com ele por entre os portões de uma cidade, numa posição comemorativa como era essa aqui, isto era um sinal inconfundível de realeza, de heróis, de vencedores. De vencedores. E então, Davi, quando foi proclamar Salomão, o seu filho, como rei, houve uma situação assim também. Pegaram Salomão, colocaram sobre a mula do rei Davi, não é? O escoltaram até Gion, ali ele foi ungido, depois tocaram trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 38. Então, essa postura de Jesus, entrar pela cidade, sendo aclamado, recebido pelas pessoas, era um sinal inconfundível de realeza, de vitória, não é? Entrando pela cidade. Agora, por que no jumentinho? Zacarias aqui responde, dizendo: por causa da sua humildade, justo e salvador, humilde. Quando Mateus, capítulo 21, vai falar sobre esse episódio, e ele responde para nós essa questão, por que um jumentinho? Mateus, capítulo 21, ele cita aqui o profeta Zacarias, e ele diz assim, capítulo 21, verso 4 e verso 5 de Mateus: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, por que em um jumentinho que ele entra aqui? É simbolizando a humildade, a paz que Jesus trazia. Porque Jesus é o príncipe da paz. Então, enquanto os reis, enquanto os generais de exércitos, os guerreiros, quando neste momento de aclamação, eles cavalgavam os seus garanhões, os seus grandes cavalos, né? Empinando os seus cavalos, como nós víamos nos nossos desenhos e nos filmes, empinando aqueles grandes cavalos, né? Montarias enormes ali. Jesus vem num jumentinho, diz, mostrando a sua humildade e a sua paz. Então, em oposição àquele grande cavalo de guerra, ele vem aqui como príncipe da paz. Príncipe da paz. Como servo sofredor, embora triunfante. Mas ele era o servo sofredor. Então, quando a multidão viu Jesus montado em um jumentinho, e eles se lembraram do que Zacarias disse:
Lembraram da profecia de Zacarias, melhor dizendo, falando sobre um rei vindouro que iria proclamar paz às nações. Proclamar paz às nações. E assim, a entrada de Jesus montado em um jumentinho, e foi alguma coisa assim, extremamente significativa. O povo proclamava Jesus como Messias, como o Rei da Paz, juntando realeza e humildade. Realeza e humildade. Os mantos e os ramos, né, as roupas e os ramos pelo caminho, que daí até nós associamos esse nome Domingos de Ramos, né, que as pessoas dizem. Bom, este ato também era um ato muito significativo, usado nas comemorações também, e tinha um símbolo de vitória. Um símbolo de vitória, não é? Em alguns momentos reservado aos reis ou aos grandes generais, um símbolo de vitória. No segundo livro dos Reis, capítulo 9, no verso 13, e nos fala sobre Jeú. Jeú está voltando para a sua cidade e ele volta vitorioso, e lá diz assim que as pessoas tiravam as suas vestes, não é, as suas camisas, e com folhas, com ramos, saudava ele como um vencedor. O saudou como um vencedor. Também, 2 séculos antes da vinda de Jesus, naquele período chamado como período interbíblico, e ali houve uma pessoa chamada Judas e Simão Macabeus. No livro dos Macabeus, né, nós não consideramos como inspirado, mas há uma história narrada sobre os Macabeus ali, e fala do momento em que Judas e Simão, e eles expulsaram as forças da Síria, não é? De sobre Israel. Então libertou o povo, e eles foram recebidos ali, a sua vitória foi celebrada com música, com acenos, com galhos de plantas, com ramos de plantas. Está no livro de Macabeus. E então era exatamente, simbolizava, saudava os vitoriosos, o vencedor. Então é isso que eles estão fazendo aqui. E quando eles usam as suas roupas, colocando na sela para que Jesus montasse, eles estavam colocando de Jesus com autoridade sobre eles. As folhas aqui era como tapete vermelho, era como estender um tapete para Jesus. Então eles estavam reconhecendo Jesus como o Messias vitorioso, vencedor, como vencedor, e era símbolo também da submissão deles ali a Jesus. Mostrava a disposição em se curvarem diante do rei, diante de Jesus. E esta foi uma maneira muito interessante pela qual eles proclamaram Jesus como Messias, como o rei. Verso 9 e verso 10 ainda, nós temos essa percepção do povo, da missão que Jesus tinha por realizar. O verso, se você voltar lá para Marcos, capítulo número 11, você vai ver verso 9 e verso 10, diz que tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois dele, e clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Louvores do povo ali a Jesus. Toda a multidão se junta nesse coro de louvor, em adoração, em vozes, celebrando essa alegria, celebrando Jesus. Hosana ao filho de Davi. Hosana é tão interessante porque Hosana significa, salva-nos agora, Senhor. Salva-nos, Senhor, agora. E eles estão citando o Salmo 118. Quando eles cantaram aqui esta parte, eles estão citando o Salmo 118, em especial verso de número 25 e 26, que fala, ao Salmo 118, verso 25 e 26,
Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos a prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Então eles estão citando aqui o Salmo 118, verso 25 e 26. Então o Hosana é: ó, salva-nos, Senhor. Ó, salva-nos agora, Senhor. Eles estavam reconhecendo Jesus como aquele que salva, aquele que salva. E Jesus aceitou esse louvor. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 39, que também narra esse mesmo episódio, diz que os fariseus disseram para Jesus não aceitar aquilo, repreender as pessoas que estavam falando, cantando, saudando, dizendo Hosana, ou salva-nos, E aí eles disseram para que Jesus os repreendesse, os mandasse calar. E aí em Lucas capítulo 19, verso 39, diz assim: ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. E aí é interessante que Jesus disse no verso 40, mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E eu amo esta frase. Jesus é digno de todo louvor. Jesus é digno de toda a adoração. E se não dermos a Ele esse louvor, se não clamarmos a Ele, Deus propiciará outros meios para que assim o faça. E ele disse: se os discípulos fossem impedidos de louvá-lo, então as pedras iriam clamar. Se os discípulos não pudessem cantar, ó, salva-nos, as pedras iriam cantar. É isso que ele disse aqui. Então, outros meios ele iria propiciar para que o louvor pudesse acontecer. Concluindo, amados, esta palavra nesta manhã, o que a entrada triunfal de Jesus significa para nós hoje? Que lições podemos tirar para a nossa vida? Primeiro, acredite que Jesus é o Messias. Acredite que Jesus é o Messias, porque Ele é. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. Ele não veio, como eles achavam, como um libertador de Israel do poder de Roma. Não. Ele não veio desta maneira ali para libertá-los do poder de Roma, como eles pensavam. Mas ele veio para nos libertar dos nossos pecados, da escravidão, das amarras do pecado. Ele veio para nos libertar do pecado. Por isso, depois a palavra diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então a primeira lição: acredite que Jesus é o Messias, porque Ele é. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. Segunda lição: sirva-o como Rei, porque Ele também é. Ele é o Rei do universo, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Ele veio a essa terra que Ele mesmo criou. Sirvam como Rei. Ele disse para que os discípulos respondessem a quem questionasse o fato dele pegar o jumentinho: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Ele é o Rei, Ele é Senhor, e Ele o pegou. Os discípulos tiraram as vestes, colocou sobre o assento a sela do burrinho. As pessoas cortaram ramos e espalharam pelo caminho. Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então, sirva a Ele como Rei, como Senhor. Tudo o que você tem, tudo que você adquiriu, foi Ele mesmo quem lhe deu. Então não viva como se estas coisas pertencessem a você. Isso tudo é dele. Tudo é dele. A sua vida, a sua família,
seus dons e habilidades, tudo é de Deus. Portanto, o mais importante na nossa vida é servir ao nosso Deus. Submeta a Ele como Senhor. Submeta a Ele como Senhor. E em terceiro lugar para nós, proclame os seus louvores. Ele é digno de todo louvor, digno de toda honra, de todo louvor. E naquele momento, naquela situação, ele disse: se eles não o fizerem, as pedras irão clamar. Nós podemos fazer isso e devemos fazer isso, proclamar e dar todo louvor, toda adoração ao nosso Senhor Jesus. Então acredite que Jesus é o Messias, porque Ele é. O sirva como Rei, porque Ele é. E proclame os seus louvores, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém? Que Deus muito vos abençoe, que Deus vos ilumine. Eu tenho orado para que esta palavra possa abençoar também a sua vida, fortalecê-lo também, ajudá-lo e cada dia mais nas suas convicções, para que elas sejam esclarecidas mais e mais firmadas diante do trono do nosso bom Deus. Agradeço muito a sua companhia e hoje à noite, a partir das 19h30, nós também teremos um outro momento de pregação da Palavra de Deus, da Palavra do Senhor. Chame sua família ou comunique a alguns dos seus amigos, a quem você tenha contato, para que possamos juntos adorar o nosso Deus. Os dias são difíceis, os dias passam, as pessoas ficam fragilizadas, as pessoas muitas vezes até caem, mas temos um Deus que é eterno, um Deus que não muda, um Deus que permanece e um Deus que nós podemos render diante dele e adorar. Eu quero orar mais uma vez, depois estarei impetrando também a bênção, para que essa bênção esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Ó Senhor, Senhor nosso, grandioso Deus, obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor veio a essa terra, o Senhor entrou de um modo triunfante ali em Jerusalém, de um modo que todos puderam ver quem era o Senhor, vendo o Senhor como um cumprimento da profecia, que dizia que o Senhor iria vir, que o Senhor viria na tua humildade, que o Senhor viria trazendo paz, que o Senhor viria trazendo salvação, porque o Senhor é o Deus Salvador, o Senhor é o Rei, o Senhor é Senhor, ó Pai. E assim, ó Pai amado, naquele momento, sabemos que muitos que o aclamaram, depois também gritaram, crucificam. Muitos foram ali perdidos também, ó Pai. Senhor Deus, ajuda-nos para que dos nossos lábios possam partir somente louvor, somente adoração, reconhecimento que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor é o Messias e que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra. Pai, abençoe a obra das nossas mãos, abençoe a nossa vida, abençoe cada lar, desde o menor até o mais chegado em dia. Que a tua graça, a tua paz esteja sobre estas vidas, ó Pai. E eu peço, ó Pai, para que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus, o nosso Pai, e a paz, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe muito. Aqui do meu lado, eu peço a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deus te abençoe. A refulgente glória do Senhor Jesus.